Saudações a todos, me chamo Eric Rafael e o título da apresentação é Nanocompostos de F127 grafeno como agentes de encapsulamento de fármacos. Introduzindo o trabalho, temos que nanoestruturas são bastante desenvolvidas para melhorar ações terapêuticas e que a entrega de fármacos também utiliza-se das nanoestruturas por possuir várias vantagens. Então, dos diferentes materiais capazes de sintetizar as nanoestruturas, temos o polímero F127, que é constituído basicamente de polióxido de etileno e polióxido de propileno, na qual as moléculas poliméricas podem se agregar formando células esféricas, cilíndricas e lamelares. Já o grafeno ele é uma folha bidimensional de átomos de carbono que possui uma célula unitária hexagonal possuindo propriedades como um ótimo condutor elétrico, térmico, uma alta estabilidade mecânica e também sendo biocompatível, surgindo assim a ideia de sintetizar um nanocomposto de grafeno nanoestruturado, sendo então encapsulado pelo F127, na qual a carga como um fármaco, ao ser introduzida na matriz desse material, possa gerar um nanocarreador. Então, partindo para a síntese desse material, temos basicamente que o F127 e o grafite atuando como um precursor do grafeno, eles são dissolvidos em água destilada e então a solução é passada por um processo de esfoliação mecânica usando o sonicador de ponteira, a solução posteriormente é filtrada, gerando assim uma solução preta bastante homogênea. E já a caracterização ficou por três técnicas: a difração de raio-x, a espectroscopia Raman e a microscopia de força atômica. Então, partindo para os resultados, obtivemos dados de DRX do grafite, do F127 e do nosso nanocomposto F127 com grafeno. O difatograma do grafite mostra um pico bastante intenso e característico na posição de 26,5 graus, que corresponde ao plano cristalográfico 002, enquanto o do F127 apresenta dois picos mais intensos e característicos do polímero nas posições de 19,22 graus e 23,39 graus, que correspondem à cristalinização do segmento do polióxido de etileno do F127. E se formos olharmos o difatograma do nosso nanocomposto, podemos ver uma certa semelhança com o difatograma anterior do polímero puro. E isso a literatura reporta que ocorre devido a um encapsulamento bem sucedido de estruturas. Então, em teoria, o grafeno obtido através da esfoliação mecânica do grafite foi encapsulado pelo F127 como aponta os dados de DRX. Posteriormente, medidas Raman do grafeno sintetizado pelo nosso grupo, do F127 e do nosso nanocomposto foram realizadas e as bandas e essas possíveis atribuições podem ser vistas na tabela 1. E se formos olharmos para o espectro Raman do nosso nanocomposto, podemos ver que ela possui bandas tanto do F127 quanto do grafeno. E se formos analisar as bandas primeiramente do F127 que aparece no nosso nanocomposto, no caso do seu espectro Raman, vamos dar um foco maior na banda na posição em 2938,92 e 2989,84, porque elas vão ditar o grau de ordem do sistema. Então, como elas são mais suprimidas, no caso essas duas bandas no nosso espectro, podemos dizer que ocorreu um maior grau de desordem no sistema. E se formos analisar as bandas do grafeno que aparecem no nanocomposto, vamos dar um foco maior nas bandas nas posições em 1352,08 e em 1615,11, na qual elas são mais intensas no nosso nanocomposto e elas são atribuídas às bandas D e D' do grafeno, na qual a sua maior intensidade está relacionada com o maior grau de defeitos, no caso do plano basal e também nas bordas do grafeno sintetizadas na rota do nosso nanocomposto. E já a microscopia de força atômica, vamos acompanhar mapas topográficos da figura na figura A do F127 puro e também um mapa topográfico na figura C do nosso nanocomposto, e podemos ver que ambas possuem uma fase lamelar do polímero. Porém, a diferença é que no mapa topográfico do nosso nanocomposto apresenta nanopartículas bem definidas, que provavelmente são elas que detêm o grafeno dentro, e também nanopartículas bem maiores. E se formos olharmos para os mapas de forças adesivas correspondentes a esses mapas topográficos, no caso B para a figura C e D para a figura C, vamos ver que a fase lamelar, no caso do polímero puro, ela possui forças adesivas bastante uniformes, no caso bem distribuídas. Algo semelhante acontece para mapas de forças adesivas do nosso nanocompósito, porém com a diferença de que para as nanopartículas elas possuem contrastes diferentes, provavelmente indicando a presença de outro material nessas nanopartículas, que no caso é o grafeno lá dentro das nanopartículas, e que essas partículas maiores nada mais são do que um aglomerado de partículas e não uma partícula maior.
E se formos analisar algumas propriedades que podemos extrair dos mapas obtidos na microscopia de força atômica, temos que a rugosidade ela tende a aumentar do F-127 puro para o nosso nanocompósito, o que pode estar correlacionada com o maior grau de desordem visto anteriormente na espectroscopia Raman, uma vez que a rugosidade mede a diferença entre picos e vales e essa desordem pode ter aumentado essa diferença. E o modo de elasticidade acabou diminuindo e podemos também correlacionar isso com os dados do Raman, no caso com o maior grau de defeitos do grafeno obtido, uma vez que gera mais ligações pendentes e isso acaba diminuindo o modo de elasticidade. Já as forças adesivas elas tendem a aumentar e isso pode ser uma característica do polímero, uma vez que vimos anteriormente nos mapas topográficos que ocorre a agregação das nanopartículas e isso se dá por conta das interações poliméricas do F-127. Então, como conclusão, temos que a junção dos materiais apresenta resultados bastante promissores, o DRX aponta o encapsulamento que tanto queríamos, o Raman mostra as assinaturas tanto do F-127 quanto do grafeno, e o AFM revela então as nanopartículas formadas e podemos analisar as propriedades mecânicas como mais elasticidade nas nanopartículas, maior adesão e maior rugosidade, e causando então assim a grande perspectiva de usar no futuro esse material como nanocarreador para ações terapêuticas. As referências basta escanear o QR Code e agradeço todas as instituições e laboratórios que contribuíram de alguma forma para esta pesquisa e também a sua atenção.